Vamos aí para a questão 28 da prova do Colégio Naval 2024, questão essa mais difícil desta prova. Sinceramente, eu não sei da onde que o Colégio Naval tirou essas informações. Você tem informações extremamente complexas de etnias nativas que um professor de história não tem conhecimento. Eu acredito que um professor que vai ter conhecimento de todas as etnias tratadas nessa questão, ele é um professor que tem formação, uma pós-graduação, mestrado em povos nativos, é um professor que muitas das vezes atua em tribos nativas. Como assim? Você tem professores que têm ali uma licenciatura voltada para os povos locais. Então, por exemplo, um cara como, por exemplo, de etnia Temi-Minoa, e ele vai ter conhecimento de troncos linguísticos Tupi, G, Guarani, que ele vai conhecer outras civilizações, que a formação dele vai ser voltada para isso. Agora, tu colocar um processo seletivo a nível nacional, é a mesma prova para candidatos a nível nacional, onde você tem um certame, uma prova que coloque grupos nativos de várias partes do Brasil, é interessante, é legal, mas só que é um tema que você procura em livro didático, você não encontra. Você não tem isso. Eu estava procurando, dando uma olhada no Vicentino de História do Brasil, Cláudio Vicentino, que é o livro que a ESA utiliza, e ele tem um capítulo muito profundo sobre os primeiros povos do Brasil. E você não tem essas civilizações. Você até fala dos troncos linguísticos, mas você não tem. Então, assim, uma questão muito criminosa, né? Aquela questão que, sinceramente, a única dica é a imagem. Porque você tem uma imagem, ao qual já até comentei com muitos alunos que o Colégio Naval utiliza essa imagem, né, do livro História do Brasil para Principiantes. Então, é uma imagem que está dentro do livro, que já apareceu em questões anteriores, né, que já apareceu em provas anteriores, as imagens desse livro. Volta e meia é um livro que é utilizado. E eu tenho uma questão de simulado que eu criei com base nessa imagem. Não criei essa questão, não pensei nessa questão. É absurdo pensar numa questão se eu cravei essa questão. Meu irmão, não tem como. Você pegou povos nativos de várias partes do Brasil e basicamente você vem na questão perguntando o seguinte: durante o período colonial na América Portuguesa, as alianças indígenas desempenharam um papel significativo nas relações entre colonizadores e povos nativos. Pelo lado português, temos a busca de recursos naturais e mão de obra, enquanto pelo lado dos indígenas temos, entre outros aspectos, a busca de proteção contra invasores como outros grupos indígenas e outras potências coloniais. Entre as diversas alianças do Brasil colonial, é correto citar a ocorrida entre portugueses e. Então vamos lá. Ponto aqui importante. Nessa imagem eu já tenho uma dica da questão. A única, que é a luta entre tupiniquins e tupinambás, e vai ser aqui na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, nas invasões francesas, né, na França Antártica. Então, 1555 a 1567, você vai ter a atuação do cacique Araribóia, lutando ao lado dos portugueses, os tupiniquins, também a tribo Temi-Minó, os tupinambás ao lado dos franceses, você vai ter, obviamente, etnia Tamoio. Então você tem Tamoios contra Temi-Minós, uma rivalidade antiga. Os Tamoios chegaram a tomar as terras do pai do Araribóia, então você tem essa relação. Aí beleza. Aí vamos para as alternativas e, no meu ponto de vista, são extremamente absurdas. E vamos lá. Chefe Tupiniquim Tibiriçá, importante para o avanço português na região de Santo André da Porra do Campo. É isso que está errado, porque ele ajudou no avanço em São Paulo e ele ajudou a defender a região de São Paulo, tá? E assim, informação difícil de se encontrar, complexa, e aí você tem que procurar texto acadêmico para você achar essa informação. Aí onde combatia rivais dos tupiniquins, Tapuia, Guaianá, além de escravizar os carijó para os portugueses. O resto da informação está correto, o que está errado, Santo André da Borba do Campo. Então, olha que problemático, né? Tupiniquim Tibiriçá, letra A, que, caramba, qual livro encontra-se isso? Você vai ter que procurar artigo. Letra B, os guerreiros temiminós, liderados por Aribóia, que se aliaram aos portugueses para derrotar os franceses, que recebiam apoio de Chamões em combate, como os ocorridos no Rio de Janeiro. O gabarito
questão resolvida aqui nesse cenário. Eu já vou até marcá-la para deixar isso de fato resolvido. Chefe potiguar Zorobabel, na Paraíba e Rio Grande do Norte, aliado dos holandeses em fins do século XVI de portugueses, recrutado para combater os Tupinambás da Bahia e para reprimir grupos fugidos escravizados africanos. Vamos lá. O problema é que o Zorobabel, que tem um acento, né, agudo, não é? Ele não viu a invasão holandesa, ele morre em 1608. Outra informação dificílima de se encontrar. Então, assim, não é comum. Quem foi o chefe potiguar Zorobabel? Cara, vai ser uma informação lá do Rio Grande do Norte. Vai ter um conhecimento lá. Aqui a gente não tem esse conhecimento. Então, se algum professor. Mentira, não é uma informação de fácil acesso. É uma questão criminosa nesse ponto. Letra D, os guerreiros Nhambiquaras, da região do Mato Grosso e Goiás, aliados portugueses durante o século XVII, sendo fundamentais no auxílio de exploração do território, culminando a descoberta das primeiras jazidas de ouro na região. Vamos lá. Os Nambiquaras, eu encontrei informação que esse termo ele foi dado a partir da expedição Rondon no início do século XX. Então, antes eram chamados de etnias Cabixi, não tem relação de contato com os portugueses, e aí você tem um Rondon que dá o nome após esse contato de Nambiquaras. Aí você está tratando de expedição início do século XX. Chefe Bororo, Guaçuí, em Minas Gerais e Goiás, inicialmente apoiando os franceses, mas passando logo a seguir para o lado dos portugueses, pelo fato de eles combaterem os grupos tapuis, que eram inimigos comuns dos bororos. Vamos lá. Primeiro problema é que os franceses não chegaram em Minas. Já morre aí. Segundo problema é que os bororos estão na região da Bolívia, do Paraguai, região dos Sete Povos das Missões, junto ali com os Guaranis, com aquela região que vai dar palco para as guerras guaraníticas. Então, eu tenho aqui outros problemas. Aí, de novo, cara, questãozinha criminosa, complexa, difícil. É questão que você tem que procurar muita informação, muito dado, muito artigo acadêmico de cada uma dessas informações para poder responder. Então, assim, o nível de acerto dessa questão deve ter sido absurdamente baixo, né? Extremamente baixo, porque não era uma questão fácil. Claro que quem se fiou na imagem e, vou chutar aqui, vou na letra B, porque a imagem está me dando essa dica, pegou a questão. Beleza? É isso. Aquele abraço. Tamo junto.